Estamos começando mais um Minuto do Dependente. Deixa eu me ajeitar aqui que depois eu explico por que eu estou me ajeitando. Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos a mais um quadro do E Agora, José? Agora o Minuto do Dependente, hein? Aquele quadro semanal onde a gente chega de repente, de uma hora para outra, para poder explicar, viajar um pouquinho sobre algumas questões tão levantadas ou, por mim mesmo, questionadas para autoconhecimento, reflexões que levam a gente cada vez mais a uma recuperação adequada. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou o Zé Storino e esse é o podcast E Agora, José? Pessoal, para quem não sabe ainda, eu já vou deixar de antemão, hein? Vem surgindo aí, já está, Está sendo formatado, muito bem preparado, com todo o carinho do mundo, O nosso novo programa, a nossa nova forma de conhecimento, de transmitir conhecimento, juntamente com o programa Metamorfose, da Priscila Damião. E nós estamos criando um conteúdo incrível para que a partir do dia 1º de março a gente possa estar levando conhecimento cada vez mais para que a autotransformação seja definitiva, Para que muitos problemas relacionados à adicção ou dependência química, se preferir, sejam solucionados. Então veja, quando a gente entra num processo de autoconhecimento, de reflexão e tem que preparar o material com muita qualidade, sofisticação, porque também não vai sair oferecendo qualquer coisa, porque qualquer coisa o mercado está cheio. A gente começa a se questionar, se preparar, se dedicar, se envolver, E isso é o foco, a determinação, E muitas vezes até a alienação do mundo externo. Por quê? Porque senão as nossas atenções ficam muito divididas e a coisa não tem um andamento como tem que ir, E eu gostaria, e como foi anunciado, nós anunciamos há pouco tempo atrás, e aí hoje mesmo, no próprio dia, que o nosso tema seria chega de perguntas, Para que tantas questões? Tem até uma foto do burrinho do Shrek, que fica perguntando, mas pra quê? Mas não sei o quê, como não sei o quê. Olha, para começar, eu queria dizer isso, que através dessa ideia nova que vem surgindo aí, do nosso novo sistema de ensino, que a partir do dia 1º de março já vai estar na ciência de todos, tá? Mas aguardem logo mais novidades. Eu estou em busca, eu estou estudando, eu estou conhecendo, eu estou refletindo, me questionando, elevando o nível de questionamentos a mim mesmo. Para quê? Para que a gente possa chegar num patamar aí, muito mais do que satisfatório. Definitivo, acredito que não, tá? Vocês devem estar se perguntando quem é esse cara aí que está do lado, assim e tal. Olha, esse é Charles Darwin, E Darwin, ele tem uma colocação muito interessante, que é sobre a ignorância, A ignorância, ela está muito mais ligada à confiança do que à falta de conhecimento. Zé, como assim? Eu vou explicar isso no decorrer, tudo bem? Olha, primeiro eu gostaria de deixar claro, algumas questões do tipo assim, Quando e como eu iniciei o meu processo de mudança, embora tenha sido vários, para quem me conhece, o que me prejudicava muito era os questionamentos, Tem dois lados essa moeda e é sobre isso que nós vamos discutir hoje, tá? Tem dois lados essa moeda. O questionamento, Eu questionava tudo e todos. Eu negava muita coisa. Eu acho que o meu processo de ignorância ele era muito sofisticado. Ignorância de querer ficar alheio mesmo, de não ter interesse em buscar. E a preguiça mental, ela aparecia, E na verdade isso é falta de interesse de mudança, disfarçada, muito bem disfarçada, que pode até cair no campo do auto-engano, Mas eu preferia questionar. Eu entrava no campo do, olha, mas por que isso? Tá, mas para que isso? E isso aqui? Mas no fundo, eu não estava querendo enxergar a verdade como 1 mais 1 são 2. Eu estava no movimento contrário de querer provar que 1 mais 1 eram 3. Percebe? Eu estava querendo fazer uma adaptação para o meu estilo de vida. Eu estava querendo adaptar situações, eu vou citar algumas aqui, algumas ideologias, algumas formas de autoconhecimento, tratamento e até, por que não dizer, religiosas, que são convicções que ou você segue, abraça, se adapta e vai,
ou você cai no campo do questionamento. Por quê? Porque a adaptação, ela é dolorosa, a mudança é dolorosa. Veja, você tem que mudar hábitos. Você tem, como eu disse, muitas vezes no esforço de se manter qualificado, você tem que dar uma distância de determinadas pessoas, lugares, né? Para de frequentar determinados lugares, deixa de ir a encontros de amigos. Por quê? Porque tem uma dedicação, tem um horário, tem um empenho, né? Tem um envolvimento com aquilo que você se propõe a fazer. E isso acaba causando um certo desconforto. Então, o primeiro ponto é, quando eu não quero uma verdadeira mudança, o que eu faço? Eu começo a querer adaptar as coisas ao meu estilo de vida. E a melhor forma para querer adaptar as coisas ao meu estilo de vida é começar a questionar. Mas não é questionar para resolver, é questionar para encher o saco mesmo. É questionar para mostrar que eu não tenho capacidade de raciocínio lógico, de entender a coisa e passar por um processo de transformação completa, rápida, dinâmica e efetiva. Então eu começo a questionar. Por isso o nosso tema de hoje, por que tantos porquês? Né? Qual a necessidade de ficar questionando coisas que são tão exatas, eu não diria fáceis, porém de fácil acesso, mas que exigem uma dedicação, que exija uma prática, que exija uma reflexão. Veja, eu estou me usando como exemplo. Antes, muitas das vezes, eu não queria o processo de transformação. Eu apenas queria demonstrar às pessoas que eu estava disposto a mudar, porém, era só um comportamento que eu estava demonstrando, mas as ideologias, as ideias, o que estava lá dentro, não tinha nada de diferente. Eu só estava me adaptando às pessoas para que elas pudessem dizer, nossa, ele está mudando. Não, eu não estava. Eu estava fingindo um processo de mudança. E aí a gente sabe que isso não funciona. Isso não chega onde nós queremos chegar. Então, aonde eu posso começar? Olha, eu vou começar na onde muita gente conhece já, é da nossa área, é do nosso meio, né? O programa de ajuda mútua, né, chamado Narcóticos Anônimos, ele tem uma literatura maravilhosa, todo mundo sabe que eu adoro, né? Eu posso citar algumas passagens aqui, né? Ou mudamos completamente a nossa maneira de pensar, ou voltamos a usar. Uma pessoa que tem que mudar completamente a sua maneira de pensar, automaticamente ela já passa a sentir coisas. Penso, sinto e vou agir, com uma capacidade de resposta de acordo com aquilo que eu estou sentindo. Mas eu tive que mudar a minha maneira de pensar. Então, o primeiro ponto, veja, existe um programa que exige, não tem meio termo, a frase é clara, anotem, ou mudamos completamente a nossa maneira de pensar, ou voltamos a usar. Mudar a maneira de pensar implica em uma vasta, né, perspectiva de conhecimento, de deslumbre, de reflexão sobre a minha realidade. Eu poderia citar aqui muitas coisas, e essa frase ela é logo no comecinho de um programa de Narcóticos Anônimos, onde se resume em 12 passos, 12 complexos 12 passos. Porém, uma delícia, que o resultado final é a sobriedade. Inclusive, na literatura está escrito que nunca vimos, eu mesmo sou prova, que eu nunca vi quem pratica realmente esta filosofia de vida se dá mal. Olha que bacana. Está escrito isso. Porém, a determinação de mudar um pensamento exige um esforço absurdo, porque tem que ter uma adaptação. E veja, vou repetir a frase de Darwin. A ignorância está muito mais ligada à confiança, e eu vou ser petulante no que eu vou dizer agora. A ignorância ela está muito mais ligada a auto ou exagero de autoconfiança do que a verdadeira falta de informação. Eu vou citar, citei então um modelo, ok? Eu vou para um modelo um pouquinho mais diferenciado agora. Veja, tinha lá na Bíblia, né? Tem lá na Bíblia, tem na Bíblia. Eu acho que João, eu não sei se é 3... tem um cara, eu vou falar do meu jeito, e quem me conhece já sabe como eu falo, e não vem com mimimi, hein? Tinha lá um cara, um tal de Nicodemos, ele era príncipe, né? E ele desejou ter um encontro com Jesus. Olha que bacana. Só que tem um detalhe, ele teve um encontro com Jesus às escuras, ele foi à noite.
questionar Jesus. Por quê? Né? Talvez ele tivesse ali um medo, uma certa insegurança, porque ele era um príncipe, se eu não me engano, príncipe de judeus, né? E ele tinha um certo receio. Eu não sou tão assim ligado à teologia, mas a ideia é essa, né? Que ele foi se encontrar com Jesus às escuras e questionou Jesus, né? Questionou Jesus sobre algumas coisas, tiveram um bate-papo, e ele disse ao Jesus: olha, Rabi, né? Está escrito assim, Rabi, sabemos que o Senhor é quem diz que é, né? Sabemos que o Senhor diz que é quem está dizendo que é quem está dizendo que é, né? E aí ele fez algumas séries de questões a Jesus, assim, então, e Jesus foi categórico. Assim como mudar completamente a maneira de pensar ou voltar a usar, Jesus foi categórico. Ele disse assim, ó, o reino do céu, eu vou citar do meu jeito, tá? E depois você vá ler lá tanto narcóticos, você vá ler também a passagem bíblica. Gente, é o que eu estou dizendo, é a dedicação. As referências estão sendo dadas, tá bom? E aí Jesus disse assim, ó, em verdade, Jesus ele gostava de dizer em verdade, porque me parece que ele quer dizer assim, ó, o Cristo não, porque Cristo era ele, né? Ele queria dizer assim, ó, o meu ser, eu vou afirmar com tanta força que é para ver se eu te convenço, e depois eu vou explicar por que eu estou dizendo isso, tá bom? Que em verdade eu vos digo que você precisa nascer de novo para alcançar aquilo que você está querendo. Só que Nicodemos ficou tão confuso quando Jesus disse isso. Ele falou, pô, mas peraí, como que pode uma pessoa nascer de novo? Voltar para o ventre da mãe, né? Voltar, é meio que loucura isso. Aí Jesus, né, com toda a sua classe, dedicação, amor ao próximo, foi lá e explicou, né? Nascer da água, ele estava falando do batismo, né? Zé, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que as coisas estão aí, nas literaturas, muito bem clara, muito bem esclarecidas. Você leia 1, 2, 300 vezes se necessário, porém reflita e se encaixe. Não é que se encaixe e traga para o seu estilo de... Não, vá viver o que você está lendo, porque se 1 mais 1 são 2, você não tem como mudar. Não mudaremos a literatura dos narcóticos, não mudaremos a postura de Jesus. Ele disse, através do batismo, né, que exige aí 2 processinhos básicos. O primeiro, arrependimento. Então, arrependimento é o batismo, né? E depois a conversão, porque só batizar também não serve. Então, olha que bacana. Nós estamos aqui sobrecarregando a nossa mente de informações que trazem exatidões nas informações. O que eu, no caso, lá atrás, numa vibe dessa, eu já estaria questionando, mas por que mudar completamente a minha maneira de pensar? Determinada área tá boa, não precisa mudar. Eu poderia questionar isso lá atrás. Hoje eu não sou tonto de cair nessa, né? Porque eu vi esse cara aí, ele falou, olha, a ignorância tem muito mais a ver do que a autoconfiança, achar que sabe, mas não sabe. O pior do que você não saber é achar que sabe. Essa é uma outra que eu adoro também, né? Então Jesus deixou claro para ele, filho, é assim, ó, primeiro você se batiza, vai lá, né? Se arrepende e depois você faz a conversão, ou seja, não tem como voltar atrás. 2 pontos importantíssimos. Eu poderia citar vários, eu poderia pegar um da filosofia, eu poderia pegar um da sociologia, da antropologia, eu poderia pegar um do senso comum, né? Tem vários, contra fatos não há argumentos, esse é clichêzão, né? Mas olha, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que existe uma teoria, e agora o assunto ficou de gente grande, né? Existe uma teoria comprovada cientificamente. 2 psicólogos americanos criaram uma teoria chamada efeito Dunning-Kruger, ou Dunning-Kruger, né? O que é o efeito Dunning-Kruger? É justamente o que Darwin colocou. Quando você começa a estudar, se interessar, tomar posse de muito conhecimento, quando você chega numa escala onde a saturação de conhecimento para você já é satisfatória, você começa a achar que você já sabe tudo. Você começa a achar que você já está pronto, que você já consegue viver em sobriedade, que você já sabe lidar com sentimentos, emoções, percepções, distorções de realidade, efeito familiar, contradição familiar, crítica social. Quando você começa a achar,
achar que sabe tudo. O efeito Dunning-Kruger, ele mostra para mim a minha cegueira de que eu vou até determinado limite. Dali eu não consigo ultrapassar. E aí eu me julgo capaz de fazer aquilo que eu estou fazendo. Porém, aí vem a legal da história. Como disse Darwin, a ignorância de não continuar buscando, de não continuar elevando a minha forma de raciocínio, de não tentar chegar nessa maneira completa de mudar a minha maneira de pensar, eu travo e vou encarar o mundo. E é aí que a coisa começa a pegar. Porque, também frase de Narcóticos, né? Se pararmos aí, saberemos meia verdade. Dependente químico tem uma mania de saber meia verdade e achar que sabe tudo. Gente, é uma delícia quando eu olho para mim e penso, eu não sei nada sobre isso. Aí eu vou. Eu continuo não sabendo nada sobre isso. Aí eu vou. O que significa isso? Determinação, foco, dedicação, busca constante por informação. Informação nunca é demais. Hoje nós vivemos na era da internet. Você pode viajar por esse mundo vasto de autoconhecimento, conhecimento onde você possa oferecer ao outro gratuitamente, conhecimento onde você possa tratar pacientes, conhecimento onde você possa ter habilidades psicossociais, ou seja, né, resposta de enfrentamento perante uma situação que vai te desagradar. Então, o legal do efeito Dunning-Kruger é quando você toma consciência, e aí, né, você toma consciência de que você não sabe. O interessante do mundo científico é que não sabem. Vivem numa constante busca, numa constante evolução. Tem que ser assim, né? Mudar completamente a forma de pensar é tirar, né, o efeito síndrome do sol, centro do universo, né? Achar que sabe tudo. É tirar essa ideia de que até aqui tá bom, porque não tá. Muitas vezes os pacientes eles param de fazer terapia, e isso é um grande erro, né? Os pacientes param de fazer terapia, passa 2 meses e tombam. Aí, eu não sei o que aconteceu. Claro que você sabe o que aconteceu, você só não quer entrar em contato com o que está acontecendo. Você parou de alimentar aquilo que estava te deixando bem. Aquilo que estava fazendo com que você ficasse bem, você parou de alimentar. E passou a alimentar aquilo que as pessoas julgam ser bom para você. E é aí que Darwin tem razão. Ele passa, no movimento da ignorância, a assumir autoconfiança. Gente, muita autoconfiança acaba caindo na arrogância. Achar que sabe de... Mas o que você sabe? Gente, eu não sei fazer um bolo se eu não ler a receita. Né? Eu leio a receita, pode ser que nem saia do jeito que eu me programei para que aquele bolo saísse. Quando a gente fala de recuperação, quando a gente fala de mudança de vida, comportamento, perspectiva, família, o novo programa que está pintando aí, né, de transmitir conhecimento, como assim, né, parar por aqui? Não, aperfeiçoamento constante. Saia do efeito Dunning-Kruger. Olha, eu sugiro, tá, que depois vá para a internet, coloca lá, efeito Dunning-Kruger, tem uma série de vídeos no YouTube que explica isso, tem literatura, tem um artigo no Google, é domínio público, é gratuito, vai lá, dá uma lida, são 2, né, excelentes psicólogos americanos, e eles provam que quando a pessoa ultrapassa esse efeito Dunning-Kruger, ele começa novamente a buscar o processo de superação de si mesmo, de superação da ignorância, mas tendo consciência da própria ignorância. Uma pessoa que precisa mudar completamente a sua maneira de pensar, ela precisa ter um protocolo de quais são os seus potenciais, porque todo mundo tem um potencial, ninguém é feito, né, só de tragédia, mas também tem as suas vulnerabilidades. E ela, com esse protocolo da mão, ela vai saber, através do quê? De como ela pensa, e reflete ou reage sobre determinadas ações alheias ou as próprias circunstâncias que ela se depara no dia a dia. E ela vai criando um protocolo. Só que isso demanda muito esforço, muita coragem. Zé, coragem? É, coragem. Por que coragem? Bom, muita gente sabe, ou se não sabe, né, poucos devem
ter informações da minha vida pessoal. Eu estou passando por um processo onde o podcast mudou, vocês perceberam, mudou a cara, mudou o conceito. Eu não faço mais parte de um corpo clínico dentro de uma instituição. Hoje eu trabalho em consultório somente, hoje eu atendo online, hoje eu atendo presencial, hoje eu faço processos de consultoria para a família, né? Hoje eu estou mais dedicado a um outro conceito e metodologia de trabalho. Isso causa o quê? Isso causa um incômodo, isso causa um desconforto, porque existe um hábito, existe uma forma, uma dinâmica de trabalho que eu já tinha, né, praticado, já vinha praticando há tantos e tantos anos. E agora? Agora eu tenho que me abster. Agora eu tenho que sair de cena, agora sou eu, agora eu cuido disso, agora eu cuido daquilo, agora eu vejo isso, agora eu tenho a minha agenda. Agora, a autonomia, eu vou usar essa palavra, a autonomia me traz responsabilidade. Ou mudamos completamente a nossa maneira de pensar, ou voltamos a usar. Caiu no efeito do Dunning-Kruger, sei tudo. Se eu sei tudo, não tem como mudar a maneira de pensar. Voltando a Nicodemos. E Jesus disse para ele, olha filho, você precisa, né, nascer de novo. E ele explicou, né? E aí eu acho que em determinado momento Nicodemos perguntou, mas por que não sei o quê? Aí eu acho que Jesus perdeu um pouco a paciência. E eu acho engraçado essa parte. Ele diz assim, ó, se eu te explico coisas do mundo, mundana, né? Coisas que acontecem aqui, na frente dos teus olhos, você já não entende? Imagina, desculpa. Imagine se eu começar a te explicar coisas celestiais. Zé, mas o que você quer dizer com isso? Vamos começar a entender o básico primeiro? Vamos começar aqui, ó, na base da pirâmide, como diria Maslow, físico. Vamos ter uma vida saudável, físico saudável, né? Depois Maslow coloca segurança, depois ele coloca social e lá no final autorrealização, né? Acho que Jesus quis dizer isso para ele. Filho, como é que eu posso explicar coisa que você está vendo, está na tua cara, como eu disse, né? Está na literatura de NA, está aqui, ó, nós estamos conversando, está na Bíblia, está em João, capítulo 3, né? E aí eu poderia citar uma série de literaturas. E você não se esforça para a prática, essa palavra é uma delícia, para praticar, se anular muitas vezes, ficar alheio a festinhas, ficar alheio a comemorações, ficar alheio a um jantar. Vamos fazer não sei o que, olha, não vai dar, tô lendo aqui, não dá para parar. Olha, não sei, sabe aquela imposição, né, ou postura? Imposição é um pouco chato dizer, mas aquela postura que você precisa assumir para conseguir aquilo que você quer lá no final, para chegar no teu destino final. Então é um esforço. Abrir mão, é disso que eu estou dizendo aqui, tá? Tem que abrir mão. E narcóticos também fala, né, das restrições. Tem gente que tem muita restrição. Cara, você abre mão de tudo isso, né, ou você vai acabar se dando mal de novo. E um dos pontos mais importantes nessas questões de restrições e reservas é assim, ó, você tem que saber exatamente como está a sua vida atual. É assim que funciona. Como está a sua vida atual? Porque daí você para de ficar questionando as pessoas, o outro, e Jesus, e o programa, e a filosofia, e a sociologia, e o teu vizinho, a tua mãe, o teu pai, o teu cachorro, e você começa a olhar para você. E você começa a se perceber. E você começa a tomar uma certa dose de desespero, por que não dizer? Uma certa dose de angústia, que vale a pena, é gostosa. Porque senão Nicodemos não teria que ter ido lá às escuras falar com ele, né? E mudou. E para fechar essa história de Nicodemos, né? E Nicodemos mudou. Porque todo mundo sabe que se continuar lendo João lá na frente, na hora que Jesus foi capturado, um dos que estavam lá no meio da turma, né, era Nicodemos. E Nicodemos se manifestou dizendo, como é que vocês vão julgar o cara se eu ouvir o ponto de vista dele? Eu estou falando do meu jeito, é outra forma, né, que está na Bíblia. E em Narcóticos Anônimos também é legal. No finalzinho desse primeiro capítulo, né, do passo 1 que eles falam, ele diz lá, não é onde estávamos que conta, é para onde estamos indo. Você sabe onde você está indo? Então você percebe? É tomar conta das incertezas e focar no problema. Não é assim que funciona. Por isso que tomba. Fica focado no problema, não busca solução, conhece meias verdades. Já pensou se Nicodemos não fosse continuar questionando? E veja como tem dois pontos da moeda, como eu disse lá atrás. O Zé chato ficava questionando para o superego dele, né, o juiz, o crítico, poder ficar criando uma saidinha, né, um verdadeiro absurdo, uma racionalização, uma coisinha chata, para ele poder fazer o quê? Cagada.
E no caso de Nicodemos, não, ele foi a fundo, ele queria saber. E Jesus até, né, foi ao máximo que ele poderia, dizendo, olha, o que eu quero dizer para você é assim, ó, primeiro isso, depois isso, agora isso, vai e faz. E ficou feito, porque transformou a vida de Nicodemos. Ele foi o que questionou a galera lá na frente. Como é que vocês vão fazer isso com o cara se vocês não escutaram o ponto de vista dele? Porque lá ele já estava empoderado, lá ele já estava dono de si. No começo ele era meio bundão, né? Desculpa, mas é meu jeito de dizer. Então, você tem um processo de transformação doloroso, que precisa parar de questionar coisas que são lúcidas, claras, objetivas e dinâmicas. Só que se você não faz, não tem resultado. Né? O resultado, ele vem a partir do momento em que você se propõe a fazer aquilo. E olha, dizer que é fácil, em determinado momento é sim. Por quê? Porque é gostoso você degustar daquilo que você está buscando e conseguindo alcançar. A gente chama isso de sucesso. É chato? Também é. Porque você precisa abrir mão de muitas coisas. Você precisa abrir mão de uma série de coisas, na verdade. Muito mais abrir mão, né, do que atrair para si coisas prazerosas. Quando você entra num processo de mudança. Né? O próprio programa em que nós estaremos trazendo aí a partir do dia 1º de março, metamorfose. Veja, o que é um processo metamorfose? Né? Ele é um processo de transformação absoluta. Ele é um processo onde você precisa ficar recluso num casulo. Ele é um processo onde você precisa se fechar, estar alheio às críticas, estar alheio ao mundo e buscar naquilo que lhe é competente a buscar, naquilo que lhe compete a buscar. E sai de cena. É um esforço terrível. Nos dias de hoje, né, tudo nos atrai, tudo faz com que a gente perca o foco realmente, tudo faz com que a gente não consiga manter... Tudo não, né? Tem muita coisa que ajuda. Mas a maioria dos casos são coisas que vão chegando de informação e eu perco a capacidade de olhar para mim, entro num efeito Dunning-Kruger, acho que sei de tudo, esqueço de continuar o autoconhecimento, num processo mais científico, eu diria, e também como Jesus, né, de olha, vou te dando todas as respostas, porém desde que haja as perguntas coerentes, e não as perguntas que sirvam para você escapar, para que você transfira a responsabilidade, para que você não assuma o teu compromisso com você mesmo, para que você não consiga sentir a impotência, para que você não consiga sentir, né, que você está fracassado. Nossa, lá vem ele com as lamentações. Eu lamento informar. Para quem não conhece, precisa conhecer a delícia do programa de narcóticos que diz, né? Quando estamos fracassados, derrotados, zoadão, nós estamos prontos. Prontos para quê? Se você já sabe que você está fracassado, dali para frente é sucesso, é procura. Aí eles te dão todos os caminhos, todas as formas, todas as perspectivas dinâmicas, e isso, né, inclui uma série de atividades, uma série de dinâmica, né, que você praticando consegue aquilo que quer. Como é uma leitura bíblica, como é a leitura de qualquer mundo acadêmico. Não tem como você ficar questionando engenharia aérea, né? Você pega aí o pessoal da NASA. Pô, peraí. Um parafuso fora do lugar é pau. Morre o astronauta. Perceba, você entra no avião, se o piloto der pau, você está fudido. Então é assim, ó, você tem que se colocar numa postura onde, quando for fazer, primeiro para si, se manter de pé, ter total convicção daquilo que você tem potência e daquilo que você tem impotência. Muita gente tem potência, muita gente tem bons conhecimentos. Se dedique, amplie isso. Porém, as fraquezas existem. E é lá que nós temos que pesquisar, melhorar, deixar de forma mais sofisticada. Não simplesmente ficar, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Eu sinto, né, que, e muitas vezes eu trago coisas assim que eu ouço durante a semana, que eu recebo via WhatsApp, chat e tudo mais, as pessoas têm me questionado questões, olha, às vezes vagabundas demais, simples demais, que era só parar, pensar, mas demanda esforço, né? Demanda espelho, demanda coragem, demanda capacidade de olhar para si. A pessoa não está interessada, ela prefere pegar o telefone e me ligar mesmo ou mandar uma mensagem. E aí, quem me conhece, né, quem já sabe a forma como eu gosto de trabalhar, eu costumo assim, ó, tem hora que tem que realmente dar uma resumida, né, repassada,
naquele programa que foi criado específico para aquele paciente, mas tem hora que também a gente acaba perdendo um pouco a paciência. Falar, olha, querido, está aqui. Se você não percebeu que está aqui, já escrito, prontinho para você entender, aí fica difícil. E se não é esse o modelo que você gosta, é esse, também já está aqui. Basta você pegar, seguir e fazer. Claro que eu não me tomaria pelo ignorante agora e teríamos que falar das adversidades, né? Que a dependência química traz. Muitas vezes palavras como abstinência, tudo que vai estar incluso no nosso, né, processo de transformação a partir do 1º de março, são adversidades mesmo, são coisas bem complexas. Mas você tem que estar preparado, exige um esforço para estar preparado. E primeiro você tem que se questionar, eu já tenho condições? Não, não tenho. Mas saber exatamente a diferença, quando ter ou quando acha que tem. Porque pior do que não ter, ou ter, é achar que tem. Porque daí você se joga de cabeça no mundo desconhecido e a coisa pode acabar complicando cada vez mais. Tá bom? Então hoje é assim, ó. A minha ideia lá atrás, inicial, eu questionava o mundo para fuga. Não para autoconhecimento, não para crescimento, não para me transformar em uma pessoa melhor, não para ter bagagem de conhecimento, para transmitir conhecimento de qualidade, né, de forma dinâmica e eficaz, simplesmente por um processo de fuga. E agora? Agora não. Agora tem um porquê um pouquinho mais racional, um porquê que faça sentido, para que eu cresça, um porquê para que eu melhore, para que eu me transforme, para que eu entenda a dinâmica do mundo da recuperação e não fique tomando doses diárias de ignorância, achando que eu estou cada dia mais evoluindo no campo do conhecimento. Isso é auto-engano e nós já falamos disso aqui. Tá bom? Esse foi o nosso Minuto do Dependente de hoje. Eu espero que todos tenham gostado. Deixe aí o seu comentário, curta, compartilhe com seus amigos. E lembrando mais uma vez que a partir do dia 1º de março, eu, Zé Estorino, agora por que não dizer pai da Donatella, né? E junto com a Priscila Damião, né? Uma super profissional na área da codependência, ela faz parte de vários projetos que ajudam família. Nós estamos aí trabalhando em prol do quê? Do autoconhecimento das pessoas para que elas não sofram ou diminua o impacto do sofrimento quando se deparar com esse problemaço chamado dependência química. Então a gente vai estar trazendo aí, né, o dependência química, vencendo as próprias circunstâncias. Veja, o mundo é feito de circunstâncias situacionais, ocasionais, como eu gosto de dizer. Aquelas que aparecem de repente, caem no meu colo, ou aquelas que eu mesmo crio e depois eu não sei como sair. Tá bom? Então fica aí o nosso convite para o dia 1º de março. Agradeço a atenção de todos. Até o próximo Minuto do Dependente. Eu vou me levantar, vou dar pausa na câmera, porque realmente fazer um trabalho, né, sozinho demanda articular a criação, mas veja, sem medo de ser preconceituoso, sem medo de crítica, sem medo disso, sem medo daquilo, simplesmente passando, né, conhecimento, informação, degustando daquilo que eu tenho pensado sobre a minha própria vida, reconhecendo os meus erros, reconhecendo as minhas vulnerabilidades e ampliando cada vez mais o meu potencial. Sabendo que, volto a dizer, Darwin deixou claro, fuja do efeito Dunning-Kruger. Pesquise, vocês vão gostar de conhecer. Tá bom? Fiquem todos com Deus, um forte abraço, até o próximo podcast. E agora José com o Minuto do Dependente.